Boa tarde, cooperados e cooperadas da Cooperativa Vale do Rio Doce. Aqui é o Felipe Bernardes da Nexus Agroambiente e vamos para mais uma previsão do tempo para Governador Valadares e região de hoje, dia 11 de agosto de 2023, até a próxima sexta-feira, dia 18 de agosto de 2023. Vamos falar um pouquinho então, inicialmente, sobre esse final de semana, do Dia dos Pais. Nós temos então uma expectativa de queda de temperatura, tá, na região sul do Brasil. Então essa notícia aí chegou, nos últimos dias para nós e ela tende, a ser acompanhada aí por uma queda brusca das temperaturas, principalmente no domingo, dia 13, tá, no Dia dos Pais. Então nessa região aqui do sul do Brasil, a gente pode até observar, nós temos aqui a temperatura e quanto mais próximo do azul e do verde, mais frio é, e quanto mais próximo do vermelho, mais quente é. Então, nesse caso, existe uma expectativa, por exemplo, de temperaturas na casa dos 3 graus na parte da manhã e durante a madrugada na região do Rio Grande do Sul, Paraná e também na Serra Catarinense. Essa temperatura baixa ela pode vir a afetar não só o sul do Brasil, mas também uma parte aqui de São Paulo e também do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Dificilmente essa baixa de temperatura ela vai alcançar a região de Governador Valadares, porém ela vai ser importante e representativa e muito, na região sul. Porém a gente pode, até aproveitar um momento aqui para observar o meteorograma, a temperatura ela vai cair bruscamente, se a gente analisar esse gráfico aqui na parte inferior do vídeo, essa região sul estava com a média aí na casa entre 15 e 20 graus, porém no domingo dia 13, expectativa de chegar até a 1 grau, inclusive com alerta de geada para a região sul nesse domingo dia 13, tá? Porém, a partir da segunda-feira, a temperatura ela começa a se elevar, inclusive na terça-feira a gente volta a ter uma máxima na casa dos 21 graus e a mínima na casa dos 8 graus. Então é basicamente um evento aí de uma frente fria que vai chegar, porém ela vai se dissipar rapidamente, por isso ela não vai ter força para chegar até a região sudeste, especificamente o estado de Minas Gerais. Pessoal, então dessa forma, pessoal, para as pessoas que estiverem aí no sul do Brasil, um Dia dos Pais com a queda de temperatura, será um dia bem frio aí. Nas demais regiões do Brasil, a tendência de manutenção da temperatura elevada, inclusive, se a gente puxar aqui alguns alertas, a gente pode observar que toda essa faixa central do nosso país com ainda muitos alertas aí de baixa umidade. Por exemplo, nessa região aqui alaranjada, que se estende desde Goiás, indo até o Tocantins e pegando uma parte aqui de Mato Grosso e uma porção também da Bahia, a gente pode observar que nessa região, umidade muito baixa, crítica aí, entre 20% e 12%. Então nessa região tem que ter um cuidados especiais em relação à saúde, mas também muito importante a questão da ocorrência de incêndios, que nessa época do ano é um problema muito importante na região do Cerrado brasileiro. Então, todo cuidado aqui é pouco, não só no Cerrado, mas boa parte do nosso Brasil devido à baixa umidade. Nessa faixa amarela também é considerado de baixa umidade, porém não tão crítica quanto a área em alaranjado. Então a gente tem aqui nessa faixa amarelada, pegando boa parte aqui do Brasil central, desde a divisa de São Paulo com o Paraná, se estendendo até próximo a Fortaleza, pegando do norte de Minas e indo até o Mato Grosso. Então toda essa região aqui com baixa umidade relativa do ar e todos os cuidados que a gente já mencionou. E aproveitando que a gente está falando sobre alertas, na região sul aqui a gente tem então um alerta de possibilidade de geada, tá? Com a mínima aí variando entre 0 e 3 graus. Então nessa região aqui, o pessoal já tem que ficar um pouco de olho aberto em relação à geada, mas será um evento isolado, devido a essa frente fria que vai chegar, porém já dissipa na próxima segunda-feira. E aqui nós temos na porção extrema aqui do Brasil, já na divisa com o Peru e também com a Colômbia, uma possibilidade aqui de chuvas intensas, pegando uma parte importante aqui da região oeste do Amazonas e também uma parcela do Acre. Tá? Então chuvas de elevada intensidade no Brasil, basicamente ocorrendo nessa região. E já que a gente está falando sobre chuvas, vamos ver o estado
né, do estado das precipitações do Brasil nesse momento. Eu até peço um pouco de perdão, pessoal, pela minha voz, estou um pouco gripada, hein? Minha voz é um pouco estranha. Mas aqui, vou mostrar para vocês aqui, ó, no Brasil nesse momento nós temos chuvas ocorrendo, então, basicamente nessa região a oeste, né, do estado do Amazonas, chuvas também ocorrendo no litoral do Nordeste e também na parte sul, principalmente aqui no estado do Paraná e Santa Catarina. Se falarmos agora em relação à acumulação de chuva, nas próximas 12 horas, chuvas basicamente podendo ocorrer na região sul. Nas próximas 24 horas, novamente, né, uma possibilidade de chuva na região sul aqui, tanto Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, bem como na região oeste do Amazonas. Nos próximos 3 dias, a gente tem uma abrangência maior na região do Amazonas e também na região sul, e basicamente até trazendo um panorama aqui de até 10 dias de previsão, as chuvas então ocorrerão nessa região amazônica, região sul e também no litoral. E boa parte da região central do Brasil estando aí com uma umidade muito baixa. Pessoal, aproveitando então o momento, né, que a gente falou sobre baixa umidade também, a gente pode observar que nessas regiões com a tonalidade mais avermelhado, tendendo para o marrom, a gente tem regiões que estão registrando, né, uma questão de seca muito intensa. Então, aqui boa parte do estado de Minas, pegando também aqui, né, uma parte importante de São Paulo e também do Rio de Janeiro, se estendendo também para o estado de São Paulo como um todo. E gostaria de chamar a atenção também para a bacia amazônica. Por mais que está tendo chuva lá na região, né, era de se esperar que nessa época do ano os regimes de chuva, né, a quantidade, volume de chuvas nessa região fossem maiores. Porém, o fato de estarmos aí, então, já evidenciando o El Niño, que, diga-se de passagem, já é considerado o pior ou maior El Niño da história, a gente já observa essas consequências graves aqui, né, de baixa umidade na região amazônica, o que também pode acabar impulsionando a questão do fogo na região, né, das queimadas. Então, muita atenção, né, para essa região aqui, e principalmente em virtude desse super El Niño que já é registrado e tão comentado aí em diversos veículos de comunicação. Por fim, para a gente fechar nossa previsão, vamos trazer a previsão do tempo para Governador Valadares. O tempo da próxima semana basicamente se manterá estável e seguindo o mesmo padrão da semana anterior, máxima na casa dos 29 graus, mínima na casa dos 18, 17 graus, e esse comportamento deve permanecer ao longo da semana. Céu aberto ao longo do final de semana, tanto durante o dia quanto à noite, exceto pelo sábado à noite, que existe uma possibilidade aqui, né, de um céu um pouco mais encoberto, e também no domingo e na segunda-feira, a partir de qual esses dias, né, nós teremos aí um céu um pouco mais encoberto do que a sexta e o sábado de hoje, tá? Desse final de semana, perdão. Dessa forma, a gente tem então a expectativa de uma semana com o tempo um pouco mais encoberto, porém as temperaturas na faixa aí dos 28, 29 graus de máxima e de mínima na casa dos 18 e 19 graus. Dessa forma, uma pequena possibilidade de chuvas ocorrendo aí na próxima quinta-feira e sexta-feira, dia 17 e 18, respectivamente, quinta e sexta-feira da semana que vem. Porém, né, a possibilidade, né, a probabilidade de ocorrência é muito baixa, o que, né, a gente vai ter que esperar alguns dias para poder confirmar se essa chuva ela vem ou não. Pessoal, dessa forma a gente finaliza mais uma previsão do tempo Governador Valadares e região. É sempre um grande prazer falar com vocês. E a todos os papais, né, feliz Dia dos Pais e até a semana que vem. Um grande abraço a todos.